A operadora de saúde, ela não pode fazer distinção pela idade, se a pessoa tem uma doença pré-existente. O que é home care? Quando a gente fala em home care, o que é home care? Por exemplo, se chegar para uma operadora de saúde e falar, meu pai precisa de cuidador, você não vai ter cuidador, porque o cuidador é uma obrigação dos filhos cuidar dos pais. O que é home care e o que é uma assistência domiciliar. Quem é que define o home care? Nem todo plano de saúde contempla a opção de home care. Se a doença daquela pessoa é coberta pelo plano de saúde, como é que eu posso cobrir a doença e não posso cobrir o tratamento? O que foi discutido nesse julgamento recente, que foi para o STF, era se poderiam existir reajustes acima dos 60 anos. Pode ser a dúvida de muitas pessoas. Ok, estamos aqui, eu, JC Dattoli e Arnaldo Castro Costa, parceiro aqui do nosso projeto Longevidade Cast, para mais um episódio, agora o episódio 38. E o tema é um tema assim de muito impacto, né? A gente estava querendo trazer esse assunto aqui, que é exatamente para ver questões que estão atazanando a vida do idoso em relação a seus direitos, né? A gente sabe que tem muita coisa por aí, principalmente quando envolve plano de saúde e tal, existem casos de dificuldades, existem casos de abusos, e aí é por conta disso que a gente vai tratar aqui. Trouxemos uma pessoa muito qualificada, muito experiente para conversar com a gente, que honrosamente aceitou o convite. Muito obrigado, já vou falar sobre ela e passo aqui. E nós estamos com expectativa boa, certamente. A nossa expectativa é de que sejam informações preciosas que venham ajudar essa questão do envelhecimento com a menor quantidade de problema possível, né? E a maior facilidade para que a gente viva mais e viva bem, né? Porque essa é uma tônica que a gente toca aqui, não é? Então, só rapidamente, passo já para o Arnaldo aqui, mas para dizer que a nossa convidada é a advogada doutora Clarissa Dantas Franco Ribeiro. Doutora Clarissa Ribeiro. Ela é formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2000, né? Formou em 2000. Tem mestrado em gerontologia. Você vê que as coisas se conectam e uma coisa vem ajudando a outra. Especialista em direito médico e de saúde, né? Atua com foco na proteção da pessoa idosa. Então, essa é a praia principal dela, né, oferecendo suporte para a garantia dos direitos e para facilitar exatamente nessas questões que às vezes até vão pelo caminho da judicialização, né? Então, é uma satisfação muito grande, Clarissa. Já vamos passar a palavra para você e eu vou pedir a Arnaldo que diga aqui a expectativa dele para essa nossa conversa e ele vai dando o pontapé aqui, ok? Clarissa, seja muito bem-vinda. Nós ficamos muito satisfeitos, com grande expectativa nesse tema, que a gente sabe que é um tema que é relativamente pouco conhecido, embora muito importante, né? A ideia é a gente já começar com uma pergunta já direto ao ponto, né? Com a sua experiência, nos conte como que no Brasil esse tema tem sido tratado no que diz respeito à parte de descumprimento do direito dos idosos, dos abusos com os idosos. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, a confiança de estar aqui com vocês, né? Prazer nosso. Eu diria que tudo na minha vida começou nessa questão aí do direito da saúde, né? Com ênfase aí no direito da saúde da pessoa idosa, por uma dor própria. E à época eu não tinha consciência sobre como agir, o que fazer, por quê? Porque quando tudo aconteceu na minha vida, particularmente em relação à minha mãe, eu não tinha o conhecimento técnico para que aquela dor se transformasse numa oportunidade de proporcionar à minha mãe tudo o que ela necessitava em termos de saúde. Só contextualizando, minha mãe ela é sequelada de AVC. Então, cada vez mais a gente vê que as pessoas no Brasil estão vivendo bem mais. E com isso, existe uma grande possibilidade de também enfrentarem desafios aí na longevidade, né? Então, nós experienciamos essa questão rotineiramente das dificuldades, das negativas com as operadoras de saúde, não é?
E só lembrando que se a doença é coberta, o tratamento também deve ser, desde que expressamente recomendado pelo médico assistente, tá? Eu não posso, de repente, dizer, olha, estou precisando de um tratamento se não tiver uma expressa recomendação de um médico. Isso é importante aí esclarecer, não é? Sim. Em termos de direitos e de coberturas também, aí pelas operadoras de saúde ou até mesmo pelo nosso SUS. Também existe esse tipo de programa, dependendo da necessidade, da gravidade do quadro de saúde dessa pessoa que necessite. E esses maiores transtornos, dentro dessa primeira pergunta que o Arnaldo formulou, você identifica assim, você correlaciona com as questões mais envolvendo plano de saúde, acesso a determinado tipo de tratamento, é isso? É nessa parte onde ocorre mais as situações? É, exatamente. Por quê? Porque quando a gente vai falar numa pessoa com idade mais avançada, o grau de complexidade das doenças costuma ser maior. Então, quanto mais complexo, mais oneroso. E nem sempre existe aquela expressa previsão daquela cobertura, não é? Pelo nosso rol aí da Agência Nacional de Saúde, não existe a expressa previsão da cobertura mínima. E se por acaso não fizer parte desse rol de cobertura mínima, que sejam atendidos determinados requisitos legais, agora da ADI 7265, tá? Do STF, que seria já uma outra questão legal aí mais técnica. Mas com relação a isso, quanto mais avançada for a idade da pessoa, significa que ela se torna uma pessoa que poderá ser mais onerosa para a operadora de saúde. É importante esclarecer tudo isso. E eu vou só já complementando aqui para pegar a gente abrir o leque um pouquinho mais. Quer dizer, afora essas questões, né, envolvendo o plano de saúde, essas dificuldades aí que se enfrentam com as autorizações de plano de saúde, né, o que mais você lembra assim, do seu dia a dia, que são demandas de pessoas idosas em relação a direitos? Seja, aí não é só questão de saúde não, às vezes é questões dos próprios direitos individuais mesmo e tal, como é que é? Uma questão que eu me deparo diariamente é que quando a pessoa fica mais com a idade mais avançada, existe todo um contexto em relação a isso. Seja o contexto familiar, seja o contexto tributário que envolve também essa pessoa, seja o contexto de saúde, de planos de saúde. E qual é a minha experiência diária com relação a essas questões? Quando eu me refiro à família, hoje, infelizmente, eu sou testemunha de várias situações com relação a abusos que acontecem principalmente no seio familiar, que é a violência financeira contra a pessoa idosa, violência patrimonial. Muitas questões relacionadas à curatela estão revestidas de interesses patrimoniais, quando, na verdade, a principal atividade é o exercício do encargo de proteção da pessoa idosa e não a gestão do patrimônio dela. A gestão é secundária. O que importa realmente é o zelo, é o cuidado, é fazer aquilo que você recebeu quando você era criança. Então, o melhor interesse da pessoa idosa, o princípio da proteção integral da pessoa idosa precisa ser observado pela família. E não aquilo que você quer quanto filho, mas sim o que a pessoa idosa gostaria que fosse feito. Eu acho que a gente parte aí dessa premissa que dá mais certo. E essa visão geral parece que não é bem clara, né? Parece que ela é bem equivocada. Infelizmente. Né? Infelizmente. Né? Invertida dos interesses, né? Infelizmente. Você acha que está tendo, assim, uma frequência dos planos de saúde não admitirem pessoas com mais de 65 anos e também com relação aos critérios de reajuste que tem dado tanta polêmica aí? É razoável? É legal isso? Duas perguntas muito interessantes e muito recorrentes também. O que acontece? A operadora de saúde, ela não pode fazer distinção pela idade, tá? Ela não pode fazer distinção
se a pessoa tem uma doença pré-existente, ela não pode fazer distinção de nenhuma outra natureza. Por quê? Porque fica evidente o caráter discriminatório com relação à adesão daquele beneficiário e também fica evidente o etarismo, que é o preconceito em função da idade. Exato. Isso é flagrantemente abusivo e ilegal. Não pode acontecer. Não pode existir a seleção de risco, não é? Por causa dessas questões aí que nós acabamos de falar. E também a outra pergunta... A outra é perguntando se os reajustes, dependendo da faixa etária, que é uma coisa que a gente sempre tem ouvido isso. Poxa, passei dos 69, agora estou com um aumento de 150%. Já ouvi isso. Antes de mais nada, é interessante a gente entender de qual contrato de plano de saúde nós estamos falando. Não é? Se é um plano de saúde coletivo por adesão, se é um individual, se é um coletivo empresarial, primeira coisa é se identificar de qual plano de saúde nós estaríamos falando. Quando nós falamos em pessoas que são mais velhas, geralmente são pessoas que possuem um plano de saúde de autogestão, principalmente aqui em Brasília, né, que tem muito servidor. Então, são planos que só são comercializados para determinadas atividades, determinados ramos do serviço público, ou se nós estamos falando dos planos individuais antigos, né, que são ali 98, 99, logo quando essa questão dos planos de saúde começaram a surgir aqui no Brasil. Então, identificados esses critérios, aí vem a melhor parte. Eu acredito que a gente tem, como consumidor, uma certa dificuldade de entender quais foram os parâmetros utilizados para que a pessoa custeie mensalmente aquele valor. Né? Por quê? A gente parte da seguinte questão. Todo consumidor deve ter clareza das informações que devem ser prestadas pelo contratante, pelo contratado. Ou seja, se eu estou pagando por um serviço, eu devo ter clareza de como se chegou àquele número. Então, esse é um direito que todos os consumidores têm e que, na dúvida, devem consultar alguém que realmente possa esclarecer essas questões. Questionar também a operadora de saúde. Não é? É um direito que as pessoas têm, não é um favor. Essa coisa de a mudança de década, por exemplo, de 60 para 70, como tem um caso de uma amiga minha que aos 69 anos, não sei se já antecipando, teve um reajuste extraordinário, ela falou assim, não vou conseguir pagar. Estava pagando 3.500, foi para 6.400 reais. E a alegação é de que por conta da idade. Então, Tem esse critério que parece que as pessoas não conseguem acompanhar ou confirmar, né? E entra o negócio de revisão atuarial, não sei o quê. Aí vem aquelas é o reajuste complicações. técnico. Aí vem essas complicações que a ANS aprovou, e aí lá vai. Tá, o que acontece com relação a essas questões na prática, tá? Houve até um julgamento recente no STF, aonde ficou decidido que não pode existir reajustes por faixa etária acima de 50 anos. Ou acima de 60 anos, né? Perdão. 60. Acima de 60 anos. Então, todo o custeio, todos os reajustes por faixa etária, eles acontecem até os 59 anos. O que pode onerar muito mais nessa última faixa etária. Então, é importante que a gente tenha clareza de que o reajuste, ele pode ser por faixa etária e ele pode ser autorizado pela ANS e ainda no aniversário do contrato. Só que ele precisa ter clareza dessas informações. Precisa estar claro nas condições gerais do contrato que a pessoa saiba como se chegou àquele número ou que pelo menos se tem alguma estimativa. E, infelizmente, como também advogada nessa parte de reajuste, o que muitas vezes acontece é que lá na ANS, no site da ANS, fica disponível para qualquer cidadão consultar quais foram os reajustes de todas as operadoras de saúde do Brasil. Isso está disponível no site da ANS. É publicizado a todo cidadão
essas informações. Só que na prática, nem sempre quando se fala em reajuste, isso acontece. Às vezes está lá autorizado um determinado reajuste e no boleto está outro. Então, é importante se ter clareza e se identificar se existe ou se não existe abusividade nesses reajustes. Então, essa é O que eu entendi, então, é que de 60 em diante tem um critério um pouco mais rigoroso em relação aos reajustes. Mas anteriormente a 60, como é o caso dela, 59 anos, é como se, estou imaginando, o plano resolveu fazer logo um reajuste já De uma prevendo vez os só. 60. Exatamente. E aí o que foi discutido nesse julgamento recente, que foi para o STF, era se poderiam existir reajustes acima dos 60 anos, para que se diluísse todo esse custeio por faixa etária antes dessa idade. Porque fica tudo concentrado ali nos 59 anos, né? Que a maioria das vezes a gente vê. Ou então, dos 40 aos 50. Então, é isso que a gente costuma ver na prática. Agora, o reajuste por faixa etária, até hoje, nós estamos falando no dia de hoje, agora em novembro, que não pode existir mais, né? Ficou consolidada essa jurisprudência, esse entendimento sobre o reajuste por faixa etária, que não pode ser acima de 60 anos. Com base em faixa etária. Com base em faixa etária. Vai ser pelas outras variáveis. Exatamente. De atualização. É importante esclarecer isso, né? De correção monetária, de atualização, que é um direito do consumidor ter acesso a essas informações. Está com dúvida? Questione. Clarissa, já que falamos sobre reajuste, cancelamentos podem ser feitos? Então, essa é uma questão bastante corriqueira também. Porque os cancelamentos, eles só podem ser feitos em duas situações, tá? Quando se trata de planos de saúde individual. Ou fraude, não é? Que é mentir sobre o quadro de saúde. A pessoa contrata um plano de saúde, mas ela omite que tem câncer, ela omite que ela faz hemodiálise, então não pode mentir. Existe uma declaração de saúde que, ela sendo feita, a pessoa tem que responder exatamente o seu quadro de saúde, tem que falar sempre a verdade. Então, o plano de saúde ele só pode ser cancelado, os individuais, nessas situações. Fraude ou inadimplemento, ou seja, deixar de pagar as mensalidades. Lembrando também que se a pessoa estiver fazendo um tratamento de saúde, não pode ser cancelado. Tá? Inclusive, esse tema foi até debatido pelo STJ. Por quê? Porque senão a pessoa vai a óbito. E o bem da vida, ele se sobrepõe aí a qualquer outra questão particular. Ou seja, a operadora de saúde ela não pode cancelar o plano a pessoa estando em tratamento. Inadimplência, com quanto tempo se é. caracteriza? Isso. Então, geralmente até 60 dias. Não é? Agora, a operadora de saúde ela também tem que comprovar que ela enviou os boletos. E muito cuidado também, pessoal, para não cair no golpe do boleto falso, que está muito aí em evidência. Uma cliente minha mesmo, ela foi acionada pela operadora de saúde como inadimplente, sendo que ela estava pagando boleto falso e não sabia. Ou seja, ela pagou para alguém que foi o golpe aí do boleto e recebeu a cobrança realmente original da operadora de saúde. Então, no ato de se pagar o boleto do plano de saúde, observem, certifiquem-se de que realmente vocês estão pagando para a operadora de saúde para não cair no golpe do boleto falso. Agora, só um último esclarecimento sobre isso. Você falou dos individuais. E nos coletivos, existe questão de cancelamento? Como é que? Então, é o seguinte... A questão dos coletivos, eles não gozam das mesmas proteções dos planos de saúde individual. E o que são os planos de saúde coletivos, tá, gente? Por exemplo, uma empresa que tem 40 funcionários, 30 funcionários, o que é que eles fazem? Eles contratam um plano de saúde para fazer a cobertura desses funcionários. Então, a operadora de saúde, com base, não, está tendo uma sinistralidade muito alta, não quero mais, ele pode sim. Por quê? Porque ele não tem as mesmas proteções dos planos de saúde individuais e familiares. Agora, ele deve também
promover as tratativas corretas, não é só simplesmente dar o Sim, último dia, exato. você não me interessa mais como cliente, não. Ele deve oportunizar a Exato. portabilidade daquele grupo, daquela carteira de beneficiários para outra operadora de saúde. Sim. E deve também informar, ter o comprovante que notificou a pessoa que promoveria o cancelamento, aquele cliente não era mais interessante para ela. Então, são comprovações que as operadoras de saúde devem fazer antes de cancelar um contrato. Mas elas podem fazer isso também. Tá bom, Perfeito. ok. E aí a gente passa. Esse é um problema. A gente sabe que isso é dor de cabeça. E as Seríssimo. pessoas têm dificuldade muito séria de chegar, de conferir aquele valor e tal. Aí liga, esses telefones. Esses planos, telefone, né, telefone geral, aí você vai ligar, é uma dificuldade, a informação não vem, depois vai por e-mail, depois não recebe, não vem mastigado. Bom, tem aí, ou seja, dificuldade não falta, é um dos itens de dificuldade, né? Tá bom? E depois você pode até ir falando mais, se lembrar mais de algum detalhe, vai ajudando o nosso público aqui. É porque eu já quero entrar com a outra dificuldade, que eu sei que é enorme e quero explorar. Mas você ia complementando alguma coisa? Deixa eu só dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo. Isso. Existe, diante de alguma negativa, de alguma dúvida, né? Existe um telefone, que é um 0800 da ouvidoria da ANS. Tá com dúvida? Teve alguma negativa? A operadora de saúde está demorando muito a se manifestar sobre determinada autorização? Eu acredito que vale muito a pena se questionar a própria ANS, tá? No 0800, que é a ouvidoria. Aí você só precisa de se identificar, estar de posse do seu cartãozinho aí, do seu plano de saúde. E provavelmente, porque a minha experiência, toda ouvidoria que eu recorri até hoje, exige sempre que você tenha uma reclamação, um número de reclamação anterior, junto àquela entidade contra a qual você tá questionando. Exatamente. É isso. Vai ter que ter um protocolo anterior e depois com base nisso, né? Senão eles não atendem. Né? Agora, o que é interessante? Esse protocolo, ele é válido para as questões que são expressamente cobertas pelo rol de cobertura obrigatória da ANS. Se, por exemplo, você ligar lá reclamando que seu home care não foi autorizado, a ANS não tem nenhuma responsabilidade com relação a essa questão. Por quê? Porque quando a gente fala em home care, é uma internação domiciliar. Internação, a gente sabe que tem cobertura obrigatória pela ANS em ambiente hospitalar. Agora, a internação domiciliar, ela não faz parte do rol de cobertura obrigatória da ANS. Então, nesses casos, não vale a pena ligar para a ANS. Pois é, então lá vem aí lembrado. o segundo ponto que a gente queria, que é ponto de muita dúvida e de muito problema. Eu acho até que das pessoas que eu conheço, onde as dificuldades, tirando o reajuste, é essa questão quando precisa assistência domiciliar, alguma coisa dessa, né? Sobre isso, já queria endereçar agora para, usando a sua experiência, você esclarecer para o pessoal quais são as dificuldades mais frequentes relativamente a isso, assistência, internação domiciliar, etc. E o pessoal conhece como home care, né? E aí, isso é uma primeira pergunta, isso. Quais são as principais dificuldades? E eu vou engatar a segunda, que eu tinha anotado também, é quando que se pode exigir efetivamente a cobertura pelo plano. Então, vamos lá. Esse é um assunto que é muito caro, né? Até porque eu tenho uma mãe internada em ambiente domiciliar. Então, eu não falo agora somente para vocês como advogada especialista nessa área, mas eu falo como filha, né? Que é a minha experiência diária com relação a isso. E se vocês também tiverem, viu, pessoal? Alguém que está nessa situação ou conhece alguém que esteja, fica ouvindo que vocês podem entender algumas coisas. Vamos lá. O que acontece? O que é home care? Quando a gente fala em home care, o que é home care? Porque home care hoje, até salão de beleza está falando que tem produto para home care, né? Então, assim, tecnicamente, vamos entender o que é home care. Home care é uma internação domiciliar. Ou seja, é a extensão daquela internação que se faria num ambiente hospitalar, com todos os equipamentos, com todos os medicamentos, com todos os insumos, com tudo aquilo que for necessário para se garantir a sobrevivência e a qualidade de vida daquele paciente em casa. Então,
Qual seria a principal dificuldade? Só lembrando que eu acho que é interessante, né, a gente falar assim um pouco desse aspecto histórico. Home care não é nenhuma novidade, tá? Home care é algo que é muito antigo. E na história, o primeiro home care que se tem é do faraó Nhotep, que ele, do Antigo Egito, que ele foi acometido, não é, de uma doença e ficou recebendo internação domiciliar nas dependências do palácio. Então, não se trata de uma tecnologia nova, é algo que é muito antigo. E que o tratado aí das águas também se falava que é muito melhor se tratar em casa. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece no ambiente hospitalar, ele pode vir também com bactérias típicas daquele ambiente hospitalar. Então, quando a gente está em casa, tudo muda. Seja pelo afeto da família que está perto, seja pelo ambiente que é mais confortável, mais seguro, mais afetivo do que você está no hospital, né? Só que há algumas questões aí capciosas quando a gente fala de home care. Home care não faz parte do rol de cobertura obrigatória da ANS. E a pessoa que está necessitando, ela não pode simplesmente se dirigir à operadora de saúde e fala: olha, operadora de saúde, estou precisando de um home care. Como assim? Então, o passo a passo de um home care não é desse jeito. Primeiro, quem é que define o home care? É o próprio grau de complexidade do paciente, não é? E é importante esclarecer também que home care não é cuidador. Home care é realmente quando a pessoa está num grau de média ou de alta complexidade que necessite de uma internação domiciliar. Há pessoas que são independentes, semidependentes, que não necessitam de home care, não necessitam em tese, né? Não atendem critérios de elegibilidade técnicos para que pontuem para home care. E que critério é esse que eu estou falando? Hoje se fala em scores, em tabelas de geriatria e de gerontologia, que são indicadores com protocolos e pontuações específicas que definem quantas horas aquele paciente necessitará para ter uma cobertura integral em ambiente domiciliar. Muito bem. O quê? Integral ou parcial, né? Essa assistência pode ser uma assistência integral ou pode ser parcial, não é isso que eu conheço casos assim. Conheço caso que só vai lá determinado profissional para fazer determinado tipo de atividade e vai embora. Exatamente. E outros tantos precisam de assistência mais permanente, né? Sim, e os plantões, quando a gente fala em home care, eles podem ser de 6, de 12 ou de 24 horas, tá? E quem é que define isso? O grau de complexidade do paciente. E quem é que prescreve isso? O médico assistente. Só que cada vez mais, por essas questões técnicas e de protocolos baseados em evidências científicas e geriatria, gerontologia e na própria lei dos cuidados paliativos, hoje nós temos protocolos estritamente técnicos que definem essa pontuação. E com base nessa pontuação é que se vai definir quantas horas aquele paciente precisa. Eu queria fazer até um complemento aqui, Arnaldo, não sei se está te ocorrendo aqui, mas eu estou pensando o seguinte, não está no rol, você falou, não está no rol da ANS, da cobertura obrigatória prevista da ANS, obrigatório. Mas a gente sabe que o determinado plano, a maioria dos planos, etc., pelo menos os que eu conheço, é possível ter uma assistência dessa domiciliar, certo? Quando solicitado, devidamente solicitado, recomendado, né, pelo serviço médico que está acompanhando, não é isso? É possível. Agora, quando que isso chega num ponto em que vai dizer, não, você poderia sintetizar isso, dar uma ideia de quando o plano tem que atender ou quando não tem que atender ou não deve atender? Como é que é isso aí? Ótima pergunta. Vamos lá. E pode ser a dúvida de muitas pessoas. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa está internada, está na UTI, acabou de sair de uma UTI e está realmente muito debilitada, está com dispositivos, seja traqueostomia, seja gastrostomia, sejam sondas, oxigênio.
Então, a pessoa não tem condições técnicas de suportar aquele paciente sem os cuidados especializados, seja de médico, seja de enfermagem, seja de uma equipe multidisciplinar preparada para socorrer aquela pessoa numa intercorrência. Por exemplo, um cuidador, até pelo grau de instrução, será que ele vai identificar se a pessoa está tendo intercorrência? Então, a proteção maior é o bem da vida. É que aquela pessoa tenha o mesmo tratamento de uma internação domiciliar em ambiente ou internação hospitalar em ambiente domiciliar. Sim. E quando é que acontece realmente essa expressa recomendação? Principalmente quando não existe nenhum substituto terapêutico para atender aquela pessoa. Então, é importante observar o grau de dependência e o grau de complexidade daquele paciente. Por exemplo, é muito menos oneroso para as operadoras de saúde terem um paciente em ambiente domiciliar do que no ambiente hospitalar. É só comparar a diária de um home care e a diária de um UTI no hospital particular. Sim. A conta está feita. Né? Exato. E se aquela pessoa não tem condições de sair de uma internação hospitalar para ir para casa, hoje eu percebo que algumas operadoras de saúde disponibilizam um hospital de retaguarda. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um hospital de retaguarda. Né? O hospital de retaguarda é um hospital de transição. Quando a pessoa ainda não está apta a uma deshospitalização ou quando ela ainda não está apta a sobreviver sozinha num ambiente domiciliar sem cuidados. Então, é a transição. Um hospital de retaguarda é um hospital de transição. Nem no hospital, nem no domicílio. Ele precisa restabelecer, precisa se recuperar. Então, é um apoio transitório para que a pessoa possa se restabelecer. Ou que a pessoa vá para casa com determinado tipo de plano de atendimento Exato. domiciliar, Que é o PAD. Né? Seria uma assistência. Exatamente. Depende. Tanto pode ser internação, como pode ser assistência. Existe uma diferença técnica com relação a isso. Internação domiciliar é definida de acordo com o grau de complexidade. Por exemplo, se a pessoa está totalmente restrita ao leito ou semi-restrito, se usa dispositivos, se possui antibiótico-terapia injetável, quem vai definir é o grau de complexidade do paciente. E as pessoas confundem muito internação e assistência domiciliar, que é o famoso PGC. O que é PGC? Hoje eu estava conversando com uma amiga minha para saber o que era PGC, porque a mãe dela está com altíssimo grau de demência, é oncológica, e ela é advogada também, e ela não sabia o que era PGC. Aí eu disse, vem cá, o que é PGC? A mãe dela não está nem conseguindo mais entrar no automóvel, no carro, para se deslocar até a clínica para fazer as terapias. Então, nesses casos, é interessante que o médico assistente faça uma avaliação e solicite à operadora de saúde que ela receba o mesmo tratamento que ela receberia numa clínica em ambiente domiciliar, já que ela não tem condições de se deslocar. É o caso, eventualmente, de uma fisioterapia, por exemplo, especializada. Fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, fonoaudiologia, fono, tal, tudo isso que garante uma qualidade de vida para quem não pode se deslocar para realizar esses tratamentos em clínicas especializadas Mas o plano plano pode chegar e dizer que eu não atendo? E aí? Pode, né? Poder pode. E cola? E fica por isso mesmo? Como é que é? Então, Como é que é? E tem que judicializar? se existe a expressa recomendação Do médico. Lá que do tá acompanhando. médico, Sim. colocando por que ele está prescrevendo, cabe à operadora de saúde cumprir. Não cabe à operadora de saúde discutir aquilo, não é? Porque quem elege a melhor terapia para o paciente não sou eu, não são vocês. Quem conhece o paciente é o médico assistente. Agora, ele deve também obedecer e observar esse grau de dependência das comorbidades, por que realmente ele está prescrevendo aquilo. Então, não é uma deliberalidade, é uma necessidade clínica.
De qualquer forma, é preciso que o home care esteja previsto previamente no plano de saúde, certo? Sim e não. Vamos lá. Nem todo plano de saúde contempla a opção de home care. Eu percebo isso principalmente nos planos de saúde de autogestão. Os planos de saúde de autogestão, vários deles possuem essa expressa cobertura. E mesmo possuindo, algumas vezes eu fui advogada Nego, né? de negativas. Mesmo com expressa previsão no contrato do plano de saúde. Então, você contrata um plano de saúde, tem lá expressamente a cláusula de cobertura de home care e mesmo assim, muitas vezes é negada. Interessante. Em relação ao home care, ainda tem uma dúvida. Você falou que cuidadores não estão incluídos. O que está incluído exatamente? É a parte propriamente de o técnico de enfermagem? É a parte, vamos dizer, medicamentosa? O que está incluído e o que não está? Então, ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro é interessante que a gente volte um pouquinho para entender o que é home care e o que é uma assistência aí domiciliar, né? Quem é que define? A gente acabou de falar que é o grau de dependência e a necessidade clínica daquela pessoa. E quem é que coloca no papel? O médico assistente. Claro. E quem é que faz o plano de atendimento domiciliar? O médico assistente também. Agora, se for questionado, eu aconselho a realmente se buscar um assistente técnico, que é um médico com expertise em medicina legal ou geriatria, desde que seja um perito. E é importante fazer distinção entre a assistência médica e entre a assistência pericial. Uma não se confunde com a outra. Por quê? Por questões éticas, por conflitos éticos. Então, quem pode trazer a pontuação desses scores seria o médico perito, com especialização médica naquele tipo de comorbidade. Eu não posso, de repente, pegar uma especialidade aleatória e pedir que ele avalie uma pessoa idosa longeva. Por quê? Porque pode ser que, tecnicamente, ele não tenha aptidão para discutir as tabelas de geriatria e gerontologia, que são muito específicas. Mas aí, chegando nesse ponto, já acionou, já judicializou o assunto. É isso? Precisa se ter a negativa. Sim, não é? se o plano disser que não atende, você vai, a pessoa, o interessado, né, vai, usando em defesa daquele paciente, vai acionar aí judicialmente e aí talvez seja demandada essa perícia, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque se existe a expressa recomendação Médica, exato, médica, da saúde, se a doença daquela pessoa é coberta pelo plano de saúde, como é que eu posso cobrir a doença e não posso cobrir o tratamento? É incoerente, né? Ou seja, você custeia um plano de saúde na expectativa legítima de, se for necessário, você ter a cobertura daquele tratamento. Então, eu não posso custear, está lá previsto o custeio, a cobertura da doença e não o custeio do tratamento. Então, Clarice, eu só, assim, eu acho que a coisa ainda deve ter muita dificuldade por aí, porque vai dizer, não, a operadora talvez, mas isso não está expressamente amparado, isso não está coberto no plano da ANS, isso não é obrigação. Eu imagino que deva ter isso tudo, né? Então deve ter um volume de demanda considerável que tem necessidade até de ir para o judiciário para a solução dessas questões? Isso é verdadeiro? É verdadeiro e cada vez mais essas demandas são recorrentes. Agora, o grande desafio que nós temos é o acesso à informação. Muitas pessoas desconhecem o conteúdo agora da nossa conversa. Muitas pessoas desconhecem o que fazer numa situação dessa, né? Sim. Então, a gente realmente aborda aí a questão de judicialização, porque não cabe à operadora de saúde discutir o tratamento que foi prescrito para aquele paciente. Não, por quê? Porque a doença dela faz parte do plano de saúde que ela contratou e que ela paga todo mês. Então, uma vez que o plano de saúde cobre a doença, ele obrigatoriamente deve cobrir o tratamento também que foi prescrito.
Se eu entendi bem, então, Clarissa, se o médico perito indicar que precisa ter internação em casa, domiciliar, e que precisa de ter um cuidador porque a pessoa está absolutamente dependente, incluiria, então? O que acontece? Plano de saúde, ele não cobre cuidador. Cuidadores são 2 tipos de cuidador. O cuidador formal e o cuidador informal. Eu sou uma cuidadora formal. Por quê? Porque eu sou a responsável pelos cuidados, pela supervisão dos cuidados com a minha mãe. Então, é uma obrigação legal dos filhos cuidarem dos seus pais. Os pais não cuidaram dos filhos? Então, essa obrigação também, ela pode ser reversa dessa forma. E o que acontece? A operadora de saúde não cobre cuidador. Alguns planos de saúde custeiam parcialmente, dão ajuda de custo, geralmente os de autogestão, para cuidadores, desde que mensalmente se apresente as notas fiscais. Essa é uma informação importante, porque pouca gente conhece, né? Principalmente planos de saúde de autogestão. Aqui em Brasília nós temos alguns que fazem isso. Agora, plano de saúde cobre o quê? Técnico de enfermagem e enfermeiro. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa está num grau de dependência de média e de alta complexidade, quem é que pode entender as intercorrências? É o técnico de enfermagem ou o enfermeiro, para questões de atendimento aí em ambiente domiciliar, de acordo com o planejamento que foi feito pelo médico assistente. Também, né? Então toda essa equipe multidisciplinar, ela faz parte aí dessa internação domiciliar. Cuidador não. O que cobre? Técnico de enfermagem e enfermeiro, por causa do grau de dependência e pela gravidade do quadro de saúde, que já é de média ou de alta complexidade. Se fosse assim, já pensou quantos cuidadores aí nós teríamos também? Verdade. Maravilha. Podemos dar uma mudança um pouquinho no tema? Podemos. Instrumentos de proteção judicial. Há muita confusão em termos de curatela, em termos de interdição e de tutela. Quais são as diferenças, Clarissa? Então, a diferença é só uma questão de idade, porque a tutela, não é? Se tem um tutor quando? Quando você é menor de idade. Menor, né? Né? E a curatela, essa questão da interdição, ela se dá por causa transitória ou permanente, quando a pessoa não consegue mais gerenciar os atos da vida civil, ou seja, ela já não consegue gerenciar questões financeiras, que é muito comum, ela já não tem a capacidade negocial para gerir aí os atos da vida civil. E o que pode ser um instrumento muito valioso de proteção é as pessoas fazerem diretivas antecipadas de vontade, que é um documento que tem crescido bastante, né? E que precisa ser registrado. A partir do momento em que a pessoa possa ou comece a apresentar sinais de demência, particularmente eu recomendo que ela escolha quem seria da confiança dela para que, no caso de perdendo a capacidade volitiva, que é de fazer as próprias escolhas e demonstrar as próprias vontades, ela já deixe registrado quem seria a pessoa de confiança dela, se realmente houvesse agravamento. É muito importante. E que a vontade dela seja respeitada. Talvez seja o ponto aí nodal mais sensível dessa escolha. Mas aí uma coisa se fala com a outra, né? Então, vamos supor, a curatela virá quando essa situação não está resolvida, não é isso? Porque se você já tivesse resolvido tudo antes, antecipadamente, já disse, minhas vontades são essas aqui, minhas diretrizes são essas aqui, eu estou fazendo essas indicações e tal, não sei o quê. Tivesse isso bonitinho no papel, não é isso? O que seria essa vontade que você falou? Fazendo uma abreviação, seria mais ou menos isso. Mas aí você não precisaria chegar no ponto da interdição e da curatela, não é isso? Seria, assim, provavelmente, né? na teoria. Na teoria. Mas o que acontece, Clóvis? Eu vejo muita questão de curatela quando envolve interesses e conflitos patrimoniais. Porque se na família está tudo certo, muitas vezes você nem precisa de um instrumento desse, você nem precisa acionar o Poder Judiciário para dizer que você é a pessoa legítima. Muitas vezes não precisa disso. Por quê? Porque lá atrás já existiu um escritório
escritura pública, uma procuração registrada em cartório, determinando já tudo isso. Então, quando é que esse cenário muda? Quando existe conflito de interesse ou questões patrimoniais envolvidas, o que é uma triste realidade. E é o que mais acontece, né? Que mais acontece? Ou eu também já me deparei com alguns cenários de, por exemplo, ingressar, judicializar uma questão de home care e o magistrado exigir que fosse feita realmente a interdição, de não aceitar essa escritura pública e essa procuração pública que foi dada a um dos filhos. Então, algumas vezes eu já entro com essas duas ações, para legitimar o polo ativo da ação, que no caso seria o meu cliente, aquele paciente, né? Arnaldo, antes de voltar para você, eu só fazendo parêntese aqui, até me relaxou um pouquinho. Coincidência, né? Ainda ontem eu assisti um filme, aquele filme argentino, 27 Noites. Né? Não assisti, eu comecei a assistir, mas não assisti. Mas que é um caso exatamente disso, é um caso de uma interdição familiar, né? Via judicial, entra perito na jogada, envolve, e fica muito legal, um filme bem interessante, recomendo que se assista, é um filme argentino, mas muito bom, 27 Noites. Vocês assistiram Meu Pai? Sim, lá atrás. Sim. Um dos melhores filmes que eu já assisti. Esse é antigo, não é isso? É mais antigo ele. É espetacular. Tá bom. Então vamos nessa. Isso mesmo. Aproveitando, né, que esse papo super interessante e fazendo aí uma chamada para o nosso público que participe, que faça comentários, que faça registros, e porque é muito importante que o YouTube, né, faça essa divulgação, que é um estímulo, inclusive, para nós aqui, né, em relação à continuidade desse trabalho. Então, não deixem de nos acompanhar, não deixem de compartilhar e fazer comentários, né? Nós vamos deixar também no final as informações da doutora Clarissa Ribeiro, os contatos dela e tal, porque pode ser uma pessoa que venha a ser necessário aí, em algum caso mais sério, de judicialização. Então, por favor, estejam conosco, não é isso, Data? Isso mesmo. Essa interação é fundamental, né? E às vezes você tem uma realidade aí que não ocorreu aqui nesse papo, vai enriquecer o conteúdo, né? Então, isso tudo fica num conjunto da temática que a gente está abordando aqui, enriquece, né? E a gente sempre agradece a participação, não é isso, Arnaldo? Exatamente. E algo que foi falado aqui, que eu acredito que seja uma dúvida muito comum, é que nem tudo é home care. Né? Por exemplo, a pessoa está em casa com cuidador, então ela fala, não, meu pai tem home care. Não tem home care, tem cuidador. Então, é muito importante esclarecer essas questões que são técnicas, mas que podem ser mal interpretadas. Por exemplo, se chegar para uma operadora de saúde e falar, meu pai precisa de cuidador, você não vai ter cuidador. Porque o cuidador é uma obrigação dos filhos cuidar dos pais. Então, é uma deliberalidade também a família contratar um cuidador particular. Agora, é obrigação dos filhos fazer isso. Quando a gente entra na questão de home care, é quando o grau de complexidade, a gravidade dessas comorbidades já atingiu um ponto que necessite de internação. Agora, antes disso, nada impede de garantir a qualidade de vida dessa pessoa se ela necessitar desses tratamentos de equipe multidisciplinar e não tiver mais como se locomover para realizar esses tratamentos em clínicas particulares credenciadas. E como é que, na sua visão, o que é que falta para que o idoso tenha assim, mais segurança jurídica? O que é? Porque parece que tem muita desinformação, né? As pessoas não estão, talvez, atentas, né? E eu falo nem pelo idoso em si, mas às vezes pela família como um todo, né? Para estar atento para essas coisas, não sei, mas me parece que há um espaço grande para melhorar. E como é que é a sua visão sobre isso? E até nas situações mais flagrantes e tal, a quem recorrer? Para quem que é o idoso, a família deve recorrer? Vai bater em que porta na área pública aí para buscar direitos? Então, qual é o cenário que a gente se depara assim na atualidade, tá? Muito se fala sobre a proteção integral da criança, a proteção integral das pessoas que são neurodivergentes, que são os autistas, TDAH, que são pessoas com outras questões aí neurológicas. Mas essa questão de proteção integral da pessoa idosa não faz muito tempo que começou a ser abordada, né? E é um assunto que eu acredito que todos nós devemos nos preocupar, até por interesse próprio. É claro. Não é? Então, assim,
como será quando eu chegar lá? Então, é importante que as pessoas tenham acesso à informação. Eu acredito que o mais importante é saber aonde buscar, é saber como recorrer. Agora, com relação à pessoa idosa, nós estamos vendo o quê? Uma extrema vulnerabilidade. Por quê? Porque nesses casos, por exemplo, de violência contra a pessoa idosa, geralmente o agressor ou o explorador está no próprio seio familiar. Dentro da família ali. Não é? E muitas vezes a própria pessoa idosa, para não entrar em conflito familiar, não quer denunciar. Exato. Então a pessoa prefere se submeter àquela violência financeira, aquela violência patrimonial, aquela violência familiar de tratamento, para não se indispor na família. Até física, às vezes. Então, é um caso muito mais complexo. Então, que nós possamos voltar aí o nosso olhar para as pessoas idosas, porque são pessoas em extrema vulnerabilidade. E, por favor, você que está assistindo, se você tiver conhecimento de violência contra a pessoa idosa, denuncie. Hoje nós temos no Ministério dos Direitos Humanos a Secretaria da Pessoa Idosa, tem o Disque 100. No Distrito Federal nós temos o DECRIM, que é uma delegacia especializada de crimes contra a pessoa idosa. Nós falamos muito em violência contra a mulher, violência contra a criança. Gente, vamos acordar. Violência contra a pessoa idosa acontece dia sim, dia também. Então, é uma questão de conscientização, de uma mudança de paradigma para que a sociedade se volte para a proteção integral da pessoa idosa, porque é uma realidade. Esse DECRIM seria o quê? É uma delegacia? É uma especializada? delegacia. Então é dentro da Polícia Civil isso? Exatamente, dentro da Polícia Que Civil. deve ter nos estados também, de uma maneira geral, é capaz de ter, né? Por aí, Acredito né? que sim, porque a conscientização das pessoas ela está mudando, né? Agora, no caso de violência, como se proceder? Aqui no nosso Distrito Federal, e eu faço questão de registrar elogios para a nossa Polícia Civil, hoje existiu a denúncia, imediatamente eles vão apurar. Imediatamente, um vizinho pode denunciar, um porteiro pode denunciar, alguém que está passando na rua pode denunciar. Denunciem. Assim como se denuncia crime contra a mulher que está apanhando em casa, contra a criança que está sofrendo abuso, denunciem. Porque somente assim nós vamos poder mudar a cultura das pessoas, que é a cultura do silêncio, infelizmente. Eu sou testemunha. O DECRIM, eu já acompanhei um caso de denúncia anônima que foi feita lá. E eles fizeram uma apuração bastante rigorosa. Funciona mesmo. E é muito importante, denúncia anônima, inclusive. Sim. Não precisa se identificar. Eu mesma Agora... fiz uma denúncia, né? Convoquei também algumas pessoas a fazerem uma denúncia, que era um caso de uma pessoa idosa de 93 anos, totalmente demenciada, que estava sozinha num apartamento. Não tinha cuidador, não tinha filho, os filhos já haviam falecido. Então, assim, ela estava em extrema vulnerabilidade. Então, assim, são essas questões. Só que quando eu fui fazer a denúncia ao DECRIM, eu me identifiquei mesmo. Falei, olha aqui, eu sou advogada, se precisar eu vou aí, vou testemunhar. Por quê? Porque o interesse é a proteção dessa pessoa que estava lá num quadro de extrema vulnerabilidade. Humanitária, né? Uma coisa até humanitária. Mas só para ampliar um pouquinho mais assim, minha curiosidade. Isso no âmbito da Polícia Civil, tanto aqui no âmbito local. E em termos assim, da parte do judiciário, existe também estrutura específica, especializada? Existe, sim. Inclusive, aqui no Distrito Federal, nós temos a Central Judicial do Idoso, que funciona no Tribunal de Justiça. Agora, em outros lugares, essa questão da visibilidade, da proteção da pessoa idosa também está mudando. Por quê? Porque a pirâmide já inverteu. Isso, então... Hoje a nossa pirâmide etária já mudou. É, claro. Então, todo aquele foco que era só na criança e no adolescente está começando a se voltar para a pessoa idosa. Então, é uma mudança cultural, é uma mudança de paradigma que é necessária. Eu tenho uma dúvida em relação àquela questão que você colocou sobre diretiva antecipada de vontades, né? Diretiva antecipada, Sim. né? Ela se confunde um pouco com declaração de vontades. Eu
pergunto porque eu, há uns 4 anos, eu fui num cartório e fiz uma declaração de vontades que não em relação à curatela, como poderia ter sido feito, né? Eu fiz em relação a questões práticas, como o caso de eu ser objeto de... Não, eu não queria que fosse enterrado, fosse cremado, eu queria que, se eu tivesse uma situação muito vulnerável e sem perspectiva, que eu não tivesse a minha vida prolongada de forma artificial. Fiz algumas observações assim, inclusive que com relação a alguma parte do meu corpo, algum órgão que pudesse ser aproveitado. Então eu fui e fiz isso. Não falei nada de curatela, mas foi no cartório. A diretiva antecipada pode compreender isso também e tem que ser no cartório? Então, é muito interessante que a gente fale sobre morte, fale sobre finitude, Sim, não é? é isso. Até porque ela é a única certeza que a gente tem. Claro. Então, como ela se dará? Antes disso, então é importante a gente falar, enquanto existe total lucidez das suas escolhas próprias, né? E que a sua vontade seja respeitada. Existem 2 documentos no Brasil, que se chama Diretivas Antecipadas de Vontade e Testamento Vital. Né? Existe uma sutileza técnica com relação a essas duas. Quando eu falo em diretivas antecipadas de vontade, eu posso englobar vários aspectos. Né? Inclusive, eu posso deixar número de conta, posso dizer quem seria o curador que eu gostaria de ter, caso eu venha ter alguma questão neurodegenerativa. Então, quando eu falo em diretivas antecipadas de vontade, inclusive eu gostaria agora de falar sobre um cliente que eu tive, né, que eu fiz o testamento dele, ele era médico, e ele foi acometido de neoplasia maligna. Ele faleceu de câncer. Ele era um gaúcho, que Deus o tenha. E foi muito divertida a forma com que ele encarava a morte. Ele sabia que a morte seria inevitável. Claro. E ele começou a discorrer de uma forma muito leve sobre as vontades, sobre as últimas vontades dele. Como médico também, ele colocou algumas questões técnicas. Deixou previdência para as filhas, número de conta, aonde tinha dinheiro, tudo que ele queria que fizesse. E foi parte integrante também do inventário dele. Foi uma experiência muito bacana. Então, eu acredito que ficou claro, né, com relação às diretivas antecipadas e com relação ao testamento vital, que é mais específico com relação às questões de finitude e a questões médicas, né, questões de saúde. De patrimônio, o testamento pode abranger também. Sim, testamento. Testamento vital? Então, assim, hoje a gente fala, não, seria nas diretivas antecipadas, mas assim, não é doação. O que eu recomendo as pessoas fazerem? Um planejamento sucessório, não é? Façam logo as respectivas doações, né? Conheço algumas pessoas que fizeram isso para quê? Para evitar conflito familiar. Exato. Porque, lamentavelmente, poucas vezes eu vi, até hoje, quando a pessoa falece e deixa um patrimônio considerável, não existir conflito na própria família por questões financeiras. A gente já fez um episódio aqui, o episódio 31 foi exatamente sobre esse tema. Trouxemos um especialista aqui sobre a questão de sucessão patrimonial. Ótimo. Exatamente. É importante falar sobre isso, né? E muitas pessoas antecipam aí essa legítima, antecipam a herança para evitar conflito familiar. Vamos resolver tudo agora, fica todo mundo feliz. E eu acredito que assim é mais suave. Bom, em relação ao Estatuto do Idoso, qual é a sua visão? Ele já está aí com algumas décadas, né? Mas parece que ainda não é tão bem conhecido. E não sei se tem necessidade de aprimorar, porque também essa realidade da vida mais longa está aumentando muito, né? Então, não sei. Como é que você vê isso? Ele está atendendo e o que é que faltaria? E as pessoas deveriam tomar mais conhecimento em relação a isso, que tem muito direito lá garantido, né? Então, Tem mesmo, como é tem. que você vê isso? Tem. Como é que eu vejo? Eu vejo que o estatuto, né, da pessoa idosa, ele vem sofrendo aqui e ali alterações sensíveis e para melhor. Por exemplo, antes se falava só na prioridade das pessoas idosas acima de 60 anos. Hoje se fala em prioridade especial às pessoas acima de 80 anos. Então, a minha sugestão é que as pessoas leiam o que está lá
não é? Observem os direitos e as garantias, principalmente se você já passou dos 55. Não é não? Por quê? Porque aí você já vai saber aonde buscar, como é que funciona hoje para o seu pai, para sua mãe, para alguém que lhe pergunte o que é que faz jus a você que já atingiu determinada faixa etária. Então, acredito sim que nós tivemos alterações sensíveis para melhor. Em termos de melhoria, eu sou uma fã do trabalho. Eu acredito que essa questão da sustentabilidade, da inclusão da pessoa idosa no ambiente laboral, por vários motivos, ele é necessário sim. Por quê? Porque a pessoa idosa, quando ela socializa, quando ela se sente útil, quando ela se sente parte integrante da sociedade, ela passa a ter uma outra qualidade de vida, Isso. até em termos de saúde mental. Claro, claro. Então, essa seria a minha sugestão. E o que você consideraria assim que é pouco conhecido pelas pessoas em relação ao Estatuto do Idoso? Coisas que estão lá, mas que na prática ainda não são aplicáveis. O que é que muitas vezes eu sou questionada? Durante as internações, não é? Muitas pessoas desconhecem que a pessoa idosa ela tem direito a um acompanhante e que a alimentação daquele acompanhante também deve ser custeada pelo hospital. Então, às vezes as pessoas, não, eu não posso ir, eu não vou, só vou em horário de visita, eu só vou com... Não, é uma questão afetiva. A pessoa idosa que está lá durante as internações da minha mãe, eu fiz questão de falar com o chefe da UTI e pedir autorização para que ficasse lá ou uma cuidadora da minha confiança ou que eu mesma ficasse. Então, toda pessoa idosa tem esse direito. Está na dúvida? Pede autorização para o chefe da UTI daquele hospital, vai até a direção. Por quê? Porque é uma questão de conforto emocional. O hospital não precisa ser uma prisão ou um local de sofrimento, mas quanto mais afetuoso for aquele tratamento, melhor ele poderá responder. Bom, da minha parte aqui... Não, perfeito, excelente. Excelente. Já esclareceu um bocado de coisa, já conversamos um bocado. As janelas vão ficar aí abertas, porque na descrição do vídeo a gente vai colocar os seus contatos também, pedindo às pessoas que podem interagir, deixar as perguntas, e aí, eventualmente, a gente volte a lhe demandar, aí não só em relação a esse episódio, como eventualmente em ocasiões futuras, né? Porque esse assunto vai rolando aí, e a gente sabe que as complexidades, de repente, podem aumentar também. A gente vai precisar de ajuda mais especializada, né? Viu? Mas, assim, eu agradeço muito a sua atenção, sua participação, né, Arnaldo? Excelente. Olha, muitas informações muito úteis foram dadas aqui. A doutora Clarissa conhece, não só pela questão da vivência pessoal, que certamente foi decisiva, né, no seu aprofundamento nesse tema, mas também profissional, e certamente será, vamos dizer, muito bem-vindo que você nos coloque aí as suas credenciais, as suas informações. Quem tiver interesse procurará com certeza. Maravilha, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer, né, algumas questões, porque o poder da informação ele é muito grande e ele pode ter um retorno pessoal para todas as pessoas que assistirem, porque a maior dúvida talvez seja onde buscar, o que fazer, e talvez o que nós conversamos aqui possa ser uma questão particular ou a questão de algum colega do trabalho que não sabe o que fazer, que está vivendo algum desafio nesse sentido, né? Então, a intenção é esclarecer esse dia a dia dessas dúvidas com relação às pessoas idosas. Com certeza. E que o Brasil, para finalizar, é um país jovem que envelheceu e que nós precisamos estar atentos a todas essas transformações socioculturais e financeiras também, né? Até porque todos nós aí estamos envelhecendo. O envelhecimento começa no útero e termina no túmulo. E aqui nós, no Longevidade Cast, quando a gente fala sobre o tema envelhecimento, a gente diz, estamos envelhecendo. Que bom! Maravilhoso! Claro, estamos envelhecendo porque temos chance de viver bem mais e vamos buscar qualidade para esse tempo de vida alongado, né? Qualidade de vida, exatamente. Não perder isso de vista, não. Com as informações necessárias para garantir essa qualidade de vida. Isso é importante também. Exatamente. E é um desafio danado para todo mundo, porque para governo, para tudo, porque é uma verdadeira revolução, né? Essa revolução da longevidade, revolução
grisalha que está acontecendo no mundo, mas no Brasil, então, tem um grande desafio aí. Há pouco tempo a gente mostrou um vídeo, né, doutor Alexandre Kalash, chamando a atenção, porque os países da Europa, por exemplo, foram se preparando, né, porque a população foi ficando idosa e tal, mas eles já eram um país rico, tinha uma renda. O Brasil está acontecendo tudo de uma forma destrambelhada, de certa forma. A gente está vivendo mais, mas o país não aumenta em termos de condição, infraestrutura, renda, etc. Então, precisaríamos ter um provimento do Estado muito maior, que a gente não tem, e é um desafio muito grande, porque aí vai ter que ser buscado, né? Todo mundo tem que se reinventar. A iniciativa privada é governo, as famílias, e cada um de nós, né? Na verdade, então é isso. Tem que se virar, né? Posso só fazer duas considerações com relação a isso? Claro. É o seguinte, hoje, um dos empreendimentos imobiliários que mais crescem são o quê? São condomínios residenciais geriátricos, ou seja, são pessoas, algumas não tiveram filhos e outras não quiseram mais permanecer ali no local que viveu, né? Então, essas pessoas acima de 50 anos, algumas, se reservam a ficar em residenciais próprios para aquela faixa etária. E tá tudo bem. E legal. Está crescendo muito a questão das ILPIs também, porque muito se fala na questão da proteção da criança. Mas aquele filho que trabalha, que só tem aquela mãe, que precisa de prover o sustento da família, ele precisa trabalhar também. Exato. Então, por mais centros-dia, né, que exista mais esse apoio, seja da rede pública, seja da rede privada, centros-dia. Essa seria a minha observação também. É isso mesmo. Então é uma revolução aí que requer respostas e o desafio está lançado, mas todo aí tem que se correr porque a população está aí aumentando. A população 2030 está aí. É isso. Muito obrigado, viu, Clarice? Até breve. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado.